Olá pessoal, vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias missão. Reflexão: procure sempre cultivar bons sentimentos. Um dia a soma desses sentimentos fará de você um verdadeiro virtuoso. Mokichi Okada. Faça valer a pena. Este é a nossa Bíblia dos messiânicos. É com ele que devemos nortear a nossa vida, trilhar o nosso caminho e assim reformar o nosso caráter. Passo a passo, dia a dia, precisamos cultivar a fé que nos liga ao Messias missão. E para ligarmos a nossa vida ao Messias missão hoje, vamos ler e estudar o ensinamento, os japoneses e as doenças psíquicas. Atualmente as pessoas vivem falando sobre degradação do pensamento, o aumento do crime, a deficiência da política e etc. Mostrarei que a causa tem profunda relação com a doença psíquica. Em primeiro lugar, qual é a verdadeira causa da doença? Tratando-se de um assunto sem precedente, ninguém imagina qual poderia ser. Evidentemente, por se tratar da própria verdade, creio que qualquer pessoa, a menos que tenha problemas mentais, concordará com o que vou dizer. A verdadeira causa da doença psíquica é física e, ao mesmo tempo, de influência espiritual. Para o homem da atualidade, que foi submetido à educação materialista, talvez seja um pouco difícil entender, mas compreendemos esse ponto perfeitamente, posto que ele foi educado no sentido de que não se deve acreditar naquilo que não se vê. Não obstante, por mais que se negue, a verdade é a verdade. Se dissermos que o espírito não existe por ser invisível, então terão que dizer que o ar e os sentimentos e pensamentos também não existem. O espírito existe porque existe. Os fenômenos espirituais também existem, porque existem. Se não partirmos dessa premissa, não poderei expor a minha tese. Assim, aqueles que negam terminantemente a existência do espírito, devemos dizer que ele se assemelha aos que nos julgam supersticiosos. Mas para nós, ele é que lamentavelmente o são. A partir de agora, discorrerei sobre o assunto principal. Se a doença psíquica é um fenômeno espiritual, por que isso acontece? Muitas pessoas se queixam de pescoço e dos ombros rígidos, o que é uma realidade. Posso dizer que praticamente todos os japoneses se ressentem disso. Aliás, pela minha longa experiência, posso afirmar que todas as pessoas apresentam esses sintomas. É raro, mas há quem diga não sentir isso. Neste caso, o pescoço e os ombros estão tão rígidos que elas não têm dor. Ou seja, é possível que todos tenham predisposição para isso. Creio que o leitor ficará surpreso se eu disser que esse enrijecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Com o desenrolar da explicação, acabarão concordando comigo. Com o enrijecimento do pescoço e dos ombros, os vasos sanguíneos que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidos, causando anemia na parte frontal da cabeça. Isso é um problema porque a anemia no interior da cabeça não se resume a uma simples anemia. Uma vez que o sangue é materialização do espírito,
Essa anemia leva à diminuição das células espirituais da região cerebral, que caracteriza a anemia espiritual. Essa é a causa imediata da doença psíquica. A influência na forma de encosto ocorre no local do corpo espiritual, que está anêmico. A maioria desses espíritos é de animais, como raposa, tanuque e mais raramente cães e gatos, sendo sempre espírito desencarnado. Podem ocorrer também encosto em conjunto de espírito humano e espírito animal. Analisando o sono do homem, diremos que ele é constituído de razão, emoção e vontade. Esta transforma os dois primeiros em ação. A explicação é que a função da parte frontal do cérebro é comandar a razão e a parte posterior comandar a emoção. Prova disso é que o desenvolvimento maior da parte frontal da cabeça nas pessoas de raça branca, que indica riqueza de razão, em contrapartida, as de raça amarela possuem a parte frontal estreita na parte posterior desenvolvida, indicando riqueza de emoção. Todos sabem que o indivíduo da raça branca é mais racional e o da raça amarela mais emocional. Além disso, a razão e a emoção estão sempre em luta no interior do ser humano. Se a razão predomina, não há erros, mas, por outro lado, reina a insensibilidade e a emoção for dominante, fica-se à mercê do instinto, e isso é perigoso. O ideal seria ambos estarem harmonizados sem que nenhum deles prevaleçam. Todavia, o ser humano sempre acaba pendendo para um dos lados. Para manifestar a emoção ou a razão em ação, necessita-se da vontade, independentemente do seu grau de intensidade. A fonte dessa vontade localiza-se na região umbilical. Podemos dizer que este é o local que tem a função de gerar a ação. O trabalho conjunto da razão, emoção e vontade constitui a trilogia do sono. A anemia espiritual da parte interna frontal da cabeça provoca insônia. Esta, na maioria das vezes, é causada pelos nódulos da região da medula oblonga, na zona occipital direita, os quais comprimem os vasos sanguíneos. A insônia acentua a anemia espiritual e os espíritos de animais aproveitam a oportunidade para encostar, sendo a parte interna frontal da cabeça o comando central do corpo humano, ou ocupá-la. Ao ocupá-lo, o espírito consegue manipular livremente o indivíduo, principalmente o espírito de raposa. Este tem interesse em utilizá-lo à sua vontade, pois com isso se torna influente entre seus companheiros, fato que o ser humano nem imagina. Em breve, baseado nas minhas experiências, pretendo escrever detalhadamente sobre o espírito de raposa. Por conseguinte, gostaria que aguardasse ansiosamente. Como vimos, é tarefa inerente da razão controlar constantemente a emoção, que é instintiva ao ser humano, cuidando para que este não cometa erro. De qualquer modo, a pessoa consegue manter a normalidade devido à razão, que atua com a força da lei sobre a emoção. Portanto, se houver a perda dessa força, a emoção ficará totalmente desgovernada. Eis o que é a doença psíquica. Quando a força da lei está atuando plenamente no interior
da parte frontal da cabeça. Ciente disso, o encosto não consegue dominar a pessoa. No entanto, quando o espírito da pessoa se enfurece, o espírito maligno consegue realizar seus intentos. E como existe variação de intensidade no enfraquecimento, o espírito maligno atua proporcionalmente a esse enfraquecimento. Por exemplo, considerando que a plenitude do espírito da pessoa na parte frontal da cabeça seja 100%, não há possibilidade de encosto. Sendo 90%, o encosto ocorrerá numa proporção de 10%. À medida que essa totalidade vai diminuindo, a proporção do encosto vai aumentando para 20, 30, 40, 50, e quando o encosto chega a 60%, a razão está com apenas 40%, o que caracteriza a sua derrota para a emoção. Nessas condições, o encosto consegue controlar livremente a pessoa. Como disse no início, o enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime os vasos sanguíneos. É a causa da anemia espiritual, propiciando os encostos a atuar nessa mesma proporção. Atualmente, não há ninguém que esteja livre dos enrijecimentos. Portanto, podemos dizer que ninguém possui plenitude espiritual. E até mesmo aqueles que são respeitados na sociedade têm uma deficiência espiritual de 20 a 30%. Às vezes, perguntamos por que uma pessoa tão brilhante cometeu um erro desses? Ou por que será que não compreendeu algo tão simples? Ou ainda, por que será que ela fracassou? E etc. O motivo está na deficiência espiritual que atingiu 20 a 30%. Entretanto, essa deficiência não é fixa e está constantemente oscilando. Ao realizar ações louváveis, a deficiência não passa de 20%. Quando, por algum motivo, ela incorre no mau pensamento e comete um crime, a deficiência ultrapassou 40%. Frequentemente vemos casos de pessoas que se arrependem após cometer um crime. Nesse momento, geralmente, o nível de deficiência já retornou a cerca de 20 a 30%. Relacionando-se a esse caso, o dito popular, ele foi tentado pelo demônio. Normalmente, as pessoas, em geral, têm uma deficiência espiritual em torno de 30 a 40%. Mas, por algum motivo, essa porcentagem pode, a qualquer momento, ultrapassar os 50%. Nesse caso, eles acabam cometendo crimes que nem imaginavam. Um exemplo desse deficiência é a histeria, cujo causa quase sempre está no espírito de raposa, que domina a parte frontal da cabeça do indivíduo, e por causa do ciúme ou da ira, a deficiência excedeu os 50%. Assim, as pessoas passam a fazer escândalos ou a dizer coisas incoerentes, nas quais nem estávamos pensando. Nessa situação, não dura muito tempo, pois, ao ultrapassar o limite dos 50%, a deficiência espiritual novamente se reduz. Sendo assim, a pessoa deve fazer o possível para se manter no limite de 30% de anemia espiritual. Acima desse nível, já é perigoso. Creio que, tomando conhecimento do que acabei de explicar, poderão compreender perfeitamente que não há tantos crimes hoje em dia. E o encosto, evidentemente, é de animal. Por isso, se sua força de atuação ultrapassar 50%, o psique humano se iguala ao de um animal, embora a aparência seja de um ser humano. Ela passa, então, a praticar ações animalescas, com toda a naturalidade. Neste ponto, há uma diferença notável entre o ser humano e o animal. Enquanto o amor existe entre os seres humanos, em alguma espécie de animais,
ocorre o amor entre o macho e a fêmea, e desses pelos filhotes, mas o amor solidário é muito escasso. Em comparação, as aves e os insetos o possuem em maior grau. Contudo, a maioria dos animais não possui sequer o amor entre o casal, e deste pelos filhos. Por esse motivo, quando o ser humano manifesta características animais, revela uma crueldade inimaginável. Conforme eu afirmei, já que não existe ninguém em estado de plenitude espiritual, ou seja, 100%, todas as pessoas, umas mais, outras menos, são influenciadas espiritualmente e pode-se dizer que todos são doentes psíquicos. Logo falando, sem reservas, podemos afirmar que todos os japoneses, em algum grau, são doentes psíquicos. Vejamos algumas situações que, tendo presenciado diariamente, encontram-me com dezenas de pessoas e converso com elas sobre vários assuntos. Posso dizer que todos apresentam algum tipo de alienação e, sem dúvida, têm suas esquisitices. Conforme se vê, mesmo pessoas valorizadas pela sociedade têm deficiência comumente imperceptíveis. Desse modo, podemos dizer que a doença psíquica, em pequeno grau, é comum a todos. E não é só isso, o que as pessoas dizem, mas também o modo como agem. Praticamente todos cometem absurdos no dia a dia, além de não demonstrarem o mínimo de interesse pela civilidade e pelas boas maneiras. Em geral, quando entram na sala e me cumprimentam, fazem-no de maneira incorreta. Por exemplo, curvam-se em direção à parede, à porta ou à janela, etc. Realmente, há pessoas de todos os tipos. Alguns são excessivamente corteses e outros, ao contrário, secas demais. Podemos concluir, portanto, que todos são doentes psíquicos, em pequeno grau. Para finalizar, vou falar sobre o método fundamental de solução, que é a eliminação do enrijecimento do pescoço e ombros que obstrui e o envio de sangue para o cérebro. Posso afirmar que para eliminar esse enrijecimento, evidentemente, não há nesse vasto mundo outro meio além do jurei. Por conseguinte, os membros da nossa religião normalmente possuem deficiência espiritual de 20 a 30%. E é certo que não existe aquele que ultrapasse 30%. Para comprovar essa realidade, basta observar o caráter dos nossos membros. Nesse sentido, acredito que na atualidade a Igreja Messiânica tem dado grande contribuição para a prevenção do mal social. E ao indagarem qual é a constituição do enrijecimento do pescoço e dos ombros, posso afirmar que, sem dúvida, são as toxinas medicamentosas. 20 de abril de 1955, páginas 122 a 128, Alicerce do Paraíso, volume 1, Meição. Os nossos ensinamentos são constituídos de 5 volumes, né? E reafirmando, essa é a nossa Bíblia, aonde norteamos a nossa fé.